Brasil não joga bem, mas vence a última partida antes da estreia da Copa do Mundo. Nem mesmo o mau tempo afugentou o público de 63 mil torcedores que foram assistir à seleção brasileira no estádio do Morumbi esta tarde em São Paulo. Criatividade, alegria e muito otimismo dos torcedores antes do início da partida. Tá muito bom. E se Deus quiser, nós vamos ganhar hoje. O primeiro tempo ficou muito abaixo das expectativas. Passes errados, espaços para o adversário. Estava difícil de assistir. No intervalo, vaias das arquibancadas. Na volta dos vestiários, a torcida paulistana gritava pelo nome do centroavante do São Paulo, Luiz Fabiano, que esteve na última Copa. Daí veio a resposta em campo. Thiago Silva cruzou da direita, Fred dominou e, praticamente deitado, chutou para abrir o placar. O gol foi pro povo brasileiro que apoia, que incentiva e que está confiante para nossa busca aí no Hexa. Depois a família Scolari bem que tentou, mas estava difícil furar a defesa adversária. Final de jogo, Brasil 1, Sérvia 0. Vitória magra da seleção brasileira no último teste antes da estreia na Copa do Mundo no dia 12 de junho contra a Croácia na Arena Corinthians. Ansiedade dentro do campo, preocupação fora dele. E na Copa do Mundo vai ser... Todos os jogos vão ser assim. É difícil de criar jogadas, pouco espaço. A gente tem que se acostumar com isso. Tem que acertar algumas coisas, né? Infelizmente tivemos alguns erros hoje, o campo não estava tão bom e depois o time defendendo o jogo todo, o time adversário, mas o que importa é a vitória e também vamos chegar bem na Copa. A seleção não empolga, mas eu desconfio que não seja só por culpa dela, né? A gente está vivendo um pré-período de Copa do Mundo meio estranho, né? Uma espécie de uma ressaca antes que essa grande festa acontece, né? Se fosse ressaca depois, a gente até entenderia, mas ressaca antes é um negócio meio estranho até para vocês que são aí analistas aí dessa realidade. Mas vocês acham que esse clima tende a mudar ou a piorar ao longo da competição? Qual é a análise que vocês Hoje fazem? pareceu, viu, Ricardo, pareceu assim, uma amostra positiva. Eu, que gosto de ser otimista, muito embora tenha tido já uma definição do otimista aqui pelo Leandro, eu acho interessante, houve um equilíbrio, nós tivemos um dia muito difícil, hoje de manhã foi muito difícil para o paulistano, falando especificamente daqui, e à tarde eu vi muitos televisores ligados, né, em lanchonetes, em padarias, etc., né, acompanhando o jogo. Então, uma questão é o clima político, o clima de incerteza, de tensão que nós vivemos hoje, e esse outro é a alegria que o futebol traz e que eu sempre torço para que nós não pioremos o quadro que nós vivemos, que já é um clima de bastante terror, né, bastante tenso para todos nós, mas eu acho que o futebol hoje, esse amistoso, ele na verdade, renovou a minha esperança num bom senso do brasileiro para que esse Mundial ocorra sem grandes incidentes e depois possamos seguir em paz o nosso trajeto político para o segundo semestre. Para você vai ter Copa? Para mim vai ter Copa, o Brasil escolheu ter Copa, muita gente que está aí, nós inclusive, gritamos quando o Brasil foi escolhido, usando aí nós o plural de modéstia, então vai ter Copa. Professora, eu vou pedir para você repetir a definição de otimista, porque eu acho que ela foi dada fora do ar aqui, já que a Silene fez menção a ela. A Silene se definiu como otimista e eu disse que o otimista é sempre alguém que não domina todos os dados e, por isso, pode acreditar num futuro cheio de luz, né? É um desinformado, não é o caso da Silene, que é muito informada, mas é a definição jocosa de otimista. Agora, e qual a sua percepção a respeito desse assunto que a gente estava falando? A noção de nação foi inventada no século XIX e foi definida, por uma definição muito feliz, como um contrato celebrado diariamente. No Brasil, nós temos dificuldade em encontrar pontos de contato. Como foi visto no bloco anterior, eu, trabalhador, não me identifico com a greve de outros trabalhadores, não me sinto brasileiro junto com ele. Naquele momento, ele é meu inimigo, ele é uma máfia sindical. Então, o futebol provavelmente constitui uma linguagem que torna a noção de nação clara. Não é à toa que o futebol resgata o verde-amarelismo, quase sempre cafona ou kit fora dessa situação. Então, se eu quiser ser otimista e me juntar ao coro dos desinformados, eu diria que a Copa, apesar de eu utilizar os finais de Copa para correr no Ibirapuera, que fica deserto, só tem algumas senhoras inglesas de vez em quando, o futebol é Inglaterra nunca está no final da Copa. Nunca está no final da Copa.
O futebol é provavelmente um dos raros campos onde a nação celebra este contrato que parece não ocorrer de outras maneiras. Né? Agora, devo dizer que de público que a Silene, como professora de jornalismo, é sempre muito bem informada. Claro. E uma péssima notícia para a seleção da França. O atacante Franck Ribéry, principal estrela do time, foi cortado do Mundial por causa de dores nas costas. O anúncio foi feito pelo técnico da seleção Didier Deschamps, em Paris. O craque deixou os gramados após sentir fortes dores durante um treino de corrida. O jogador tinha sofrido uma contusão nas costas no último treinamento e agora fez exames que comprovaram que a situação piorou. O meia Clément Grenier também foi cortado. Ele sofreu uma lesão na coxa. O técnico convocou Rémi Cabellat e Morgan Schneiderlin para completar a lista de 23 jogadores que vão disputar o Mundial. A França está no Grupo E e estreia na Copa do Mundo no dia 15 contra a seleção de Honduras. Suíça e Equador completam a chave. Grupos religiosos se desentenderam e saíram numa luta de espadas dentro de um templo indiano. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas. Os líderes de etnias rivais discutiam quem abriria a cerimônia e partiram para uma luta de espadas. Houve correria e desespero. O confronto durou cerca de meia hora e só acabou quando a polícia chegou. Há uma semana do segundo turno eleitoral no Afeganistão, o candidato favorito escapou ileso de um duplo atentado à bomba. 5 pessoas morreram e 17 ficaram feridas. Abdullah é conhecido pela campanha anti-Talibã, a milícia afegã que foi derrubada em 2001 na invasão liderada pelos americanos. 2.500 imigrantes ilegais foram resgatados nas últimas 24 horas no mar Mediterrâneo, perto da costa italiana. Autoridades informaram que o grupo formado por homens, mulheres e crianças estava em 17 barcos clandestinos vindos do norte da África e do Iraque. Policiais de Nova York vão ser obrigados a andar com um kit anti-heroína. O material deve ser usado para atender vítimas de overdose. Entre 2006 e 2010, o uso da heroína aumentou 45% na cidade, provocando mais de 2.000 mortes. Bom, o João Gomes aqui no Facebook, ele aproveita para dizer o seguinte: vendo o jornal, fiquei em dúvida sobre os arapongas. O advogado referiu sobre os arapongas como um termo pejorativo. Aqui no Paraná temos uma cidade chamada Arapongas. Então estamos lascados? Pergunta o João Gomes aqui. O que vocês acham? Há uma cidade na Espanha que está decidindo nesse momento se muda seu nome. A cidade se chama Mata Judeus, Mata Judios. Eu acho que é mais grave que Arapongas. Eu acho que Arapongas pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. A seguir, o governo argentino vai criar o Ibope estatal. E mais, a freira católica que venceu o The Voice cantando música pop.